Graça e paz, irmãos. Hoje estamos aqui reunidos para mais uma vez realizarmos a nossa EBD online. Desde já agradecemos a atenção dos alunos, dos professores, do nosso superintendente, irmão Juvamar, da nossa secretária, a irmã Geralda, que se fazem conosco em sintonia, estão conosco ouvindo mais uma explanação do ensino. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, que tem por tema: o teu domingo é de quem mesmo, crente? A partir desta indagação, nós estaremos com o nosso objetivo de mostrar de forma bem objetiva sobre esses mandamentos preteridos. O nosso texto base encontra-se em Êxodo capítulo 20, versículos de 7 a 11. Nós estaremos procedendo à leitura neste momento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Nós iremos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor a direção para esse estudo no dia de hoje. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, realizando mais uma EBD. Teu Espírito Santo esteja tocando em cada coração, trazendo alento e conforto, trazendo tudo o que é necessário para as nossas vidas de forma espiritual e também material. Nós te pedimos, Senhor, que continue nos abençoando, trazendo tranquilidade, trazendo perenidade, e que nós possamos a cada dia ser protegidos pelo teu Espírito Santo. Nos abençoa na manhã de hoje, que nós possamos de forma bem verdadeira ser gratos a ti por mais um dia que tu nos tem feito raiar. Nós te suplicamos e te entregamos este dia em nome de Jesus. Neste momento nós estaremos ouvindo um louvor, um enlevo espiritual através de um louvor, e logo a seguir nós estaremos passando a palavra ao nosso pastor presidente, José Linaldo Júnior, para proceder o nosso estudo desta manhã. O teu domingo é de quem mesmo, crente? Louvai, louvai, Cristo o mestre divino, por nós na cruz, ele sofreu, morreu. Perdão, perdão, hoje os contritos outorga, pois precioso sangue na cruz verteu. Sim, louvai-o, ele o tão exaltado, melhor dor que nunca nos faltará.
Olá, paz e graça, que bom estarmos juntos, apesar de uma certa distância. Antes de iniciarmos o estudo bíblico em si e de forma objetiva trabalharmos aquilo que Deus quer nos ensinar e nos edificar, eu quero pedir que você assista um pequeno vídeo de 4 minutos e pouco com a psicóloga Ana Pimentel. Este vídeo da psicóloga Ana Pimentel fala um pouco sobre a questão da superproteção. E ela vai expor uma análise psicológica interessante. Ela é cristã, portanto, a psicologia que ela ensina é dentro de uma perspectiva cristã. E a psicóloga Ana Pimentel disponibilizou vídeos, uma série de materiais que ela grava para utilizarmos nas redes, aqui neste canal, inclusive no YouTube nosso. Também quero até informar que você que queira ajuda, tanto do aconselhamento bíblico, quanto de cunho psicológico, psicanalítico, entre em contato pelo WhatsApp institucional, repito, que está na descrição deste vídeo, e teremos o prazer de te ajudar e te abençoar. Olá, meus queridos, eu quero falar com vocês hoje sobre a superproteção. Muita gente acredita que a superproteção, principalmente aquela vem com os pais, né? Aquela proteção onde o pai e a mãe reclamam com o filho, dizem, olha, não mexe nisso, não põe isso na boca, não anda assim, não corre, não sobe nisso, come isso direito, ai menino. Ou seja, sabe aquela proteção dos pais, está sempre me dá a mão, enfim, aquela coisa toda que pai e mãe faz, né? Aquelas orientações todas que eles dão para os filhos. Mas tecnicamente não é uma super proteção. É uma proteção, mas não é uma super proteção. Porque a super proteção ela vai muito além de todos esses cuidados básicos que eu acabei de falar, né? Os pais super protetores, eles tendem a pensar pelo filho, a querer pensar pelo filho, a agir por eles, a solucionar os problemas cometidos por eles. São meio que um escudo para o seu filho, eles tendem a sempre comprar algo antes do filho necessitar, eles tendem sempre a antecipar um desejo do filho, tá? Então, de forma a super protegê-lo para que eles não saiam daquele mundinho que eles criaram para ele, certo? Então, a super proteção em si, ela é prejudicial, porque ela impede da criança e do adolescente de desenvolver novas habilidades para a resolução de problemas. E isso é muito importante na fase da vida do desenvolvimento do ser humano, né? Ter novas habilidades para solucionar problemas de erros que eles cometeram, para que eles possam estar conscientes de que todo erro cometido tem uma consequência, e essa consequência vai gerar aprendizado, vai gerar experiência para eles, e isso é muito importante, tá? Então, quando os pais tendem a solucionar os problemas dos filhos, evitando que os mesmos façam isso, eles estão meio que bloqueando e impedindo esse desenvolvimento deles, ok? Em contrapartida, pais que são super protetores, eles tendem a ser permissivos demais, ou seja, eles não criam uma regra, sabe, bem estabelecida e clara para os filhos compreenderem que caso seja quebrada alguma regra, eles vão sofrer consequências. Não, eles não deixam essas regras claras e bem estabelecidas. Então, quando há uma quebra de uma regra, eles tendem a passar a mão na cabeça da criança, ou do jovem, do adolescente, né, para que eles não venham sofrer com aquilo que eles cometeram, porque eles não têm idade suficiente para saber lidar com aquilo, porque eles podem não ter maturidade suficiente, eles acham que eles vão se machucar, vão sofrer, vão ficar tristes, e pode gerar uma depressão, e pode gerar inúmeras coisas. E aí eles acabam impedindo eles de aprenderem novas coisas e de amadurecerem, né, e ter uma boa formação no caráter e na personalidade,
tá? Então a permissividade dos pais nesse sentido é muito prejudicial, porque eles acabam criando filhos que não sabem lidar com frustrações, que não sabem lidar com regras, porque a criança ela tende a entender, a imaginar os pais como servos dela, porque tudo que a criança pede, o pai vai lá e dá, o pai vai lá e faz, a mãe vai lá e chega. Então, quando eles crescem sem saber que existem regras e limites estabelecidos para as coisas que eles vão realizar, eles não vão saber lidar com as frustrações. O mundo está aí não apenas para dizer sim, mas também para dar nãos a eles. Então, se eles não aprenderem dentro de casa e com aqueles que eles amam o não, vai ser muito mais difícil eles saberem lidar com isso na fase adulta. Então, isso sim pode ser prejudicial para a questão emocional dele. Então, papai e mamãe, é importante sim tomar cuidado com a superproteção, proteger e cuidar do filho enquanto são crianças e não sabem as coisas, e mostrar e educar, dizer o que é errado, dizer que aquilo é perigoso, é importante, são cuidados básicos que é bom para proteger os seus filhos, né? Nesse sentido, para cuidar da integridade física deles e também emocional de determinadas coisas. Mas cuidado se vocês estão passando do nível, se vocês começam a perceber que estão tentando pensar pelo filho, soluciona todos os problemas dele, não permite que nada aconteça de ruim com ele para que ele aprenda através dos erros que eles cometeram. Vê aí se não está agindo de forma equivocada, tá bom? Disciplina, regras e limites é importante para o desenvolvimento do seu filho, ok? Então, fiquem atentos, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Gente, já desejo iniciar a lição de hoje fazendo uma observação importante em relação ao tema da lição de hoje, que é a lição 9, que está na página 6. Antes de entrarmos no tema propriamente dito da lição, eu coloquei neste slide inicial algo importante para você observar. A minha ideação e ideia é trazer uma visão equilibrada sobre o domingo como um dia de dedicação ao Senhor, um dia possível de dedicação ao Senhor. Com isso, gente, eu desejo expor claramente com esta observação inicial que eu estou fazendo, que não podemos entender certos assuntos bíblicos de maneira desequilibrada, como muitos fazem. Eu peço que você observe agora o slide que está na tela, que está um pouco diferente, os escritos deste slide em relação ao que está na lição. Há uma síntese que eu fiz mais objetiva para esse slide. Mas fique com a lição, se possível, em mãos, porque eu vou comentar algumas coisas também, lendo, que está na lição, digamos, original, em certo sentido, ok? Mas percebam que eu estou fazendo uma provocação e uma pergunta no tema da lição de hoje. A pergunta é: o teu domingo é de quem mesmo, crente? Esse crente tem a ver com uma certa ironia. Você realmente é um cristão, um crente em Cristo? Alguém que acredita nas Escrituras como sendo a única regra de fé e prática?
O teu domingo, para você que é cristão, tem sido de quem? Em certo sentido, o que Paulo fala aos Gálatas, eu aplico nessa lição. Tem gente que não entende que não se deve viver debaixo de julgos que Cristo já nos libertou, mas, por outro lado, tem gente que usa da liberdade que há em Cristo para ser um crente carnal, dar lugar à carne. Precisamos ter cuidado com isso. Então, observem que eu coloquei no slide o seguinte: sabemos que por razões teológicas, espirituais, psicológicas, pedagógicas e existenciais, esse dia chamado por cristãos de Dia do Senhor é indicado que seja praticado. Obviamente que todos os dias devem ser para Deus e para Ele. Para Deus e para Ele. Esse Ele eu quero dar a ideia do seguinte: para Jesus. Mas tem valor sim um tempo objetivo de dedicação ao Senhor, inclusive através do que chamamos de culto público. Entretanto, no domingo muitos preferem a festinha, não é mesmo? Devemos ter um dia para descansar e de dedicação amorosa e grata ao Senhor. Peço que você leia depois Atos 27, que é um dos textos que revelam, mostram que a igreja primacial tinha esse cuidado de se reunir no primeiro dia da semana. Agora, na lição em si, eu quero destacar algo que está na lição, que não está aqui nesse slide. Algo especial que eu quero destacar para você. A própria palavra sábado no hebraico bíblico, Shabat, significa descanso, mas a ideia e sentido desta palavra é descanso para glorificar a Deus. Então, gente, precisamos entender de forma equilibrada os assuntos das Escrituras. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Qualquer pergunta, estamos à disposição para te ajudar e te edificar. Amém? Observe e escute. Pare de mimimi, explicação para justificar sua preguiça espiritual existencial e se dedique mais ao Senhor. Coloque em prática a palavra. Outra coisa, se você colocar o teu trabalho acima de Deus, você está inclusive dizendo que o teu Deus é o teu trabalho, os teus negócios e, em certo sentido, você mesmo. Gente, no final da lição, na conclusão, eu coloquei uma frase desse teólogo que eu cito bastante, uma frase que eu utilizo bastante, que diz o seguinte: veja a sua vida. Existe algo que você ama mais que Cristo? Existe algo que você queira mais que Cristo? Existe alguém que você queira servir mais do que a Cristo? Alguém que você queira honrar mais do que a Cristo? Alguém que você queira proclamar mais do que a Cristo? Se existe, você perdeu seu primeiro amor. John MacArthur, o autor dessa frase,
está correto. É uma frase pertinente, inclusive, para o espírito da lição de hoje. Continuando, se você puder abrir as Escrituras para, de repente, ter acesso a uma tradução diferente da que selecionei, ótimo. Se não, ouça. Eu cito aqui Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha só, Hebreus mostra a superioridade e supremacia de Cristo sobre tudo e todos. Mostra que em Cristo muita coisa já foi vencida e que não tem o mesmo caráter em relação a como certas coisas aconteciam no Velho Testamento. Hebreus mostra categoricamente que tem coisas que eram apenas sombras de algo maior, aponta para o próprio Cristo, que tem coisas que já ficaram obsoletas, são coisas vencidas. Mas mesmo assim, Hebreus ressalta a importância do congregar. Primeiro, não devemos deixar de reunir-nos como igreja. A questão do congregar. A questão de um ajuntamento para uma reunião pública, onde o nome do Senhor deve ser glorificado, através, inclusive, também da edificação que vem da exposição da palavra de Deus, daquilo que é fundamental. Agora, olha só, muitos têm o costume de deixar de reunir-se como igreja. Esse costume está sendo repudiado pelo autor de Hebreus. E ainda tem um alerta: devemos encorajar uns aos outros para vir cultuar publicamente também. Inclusive, quanto mais se aproxima aquele dia onde Jesus vai voltar e os dias complexos que vão acontecer antecedendo sua volta, etc. e tal. E isso que está em Hebreus 10 não é uma solicitação, é um mandatório. É algo que Deus está dizendo: não deixe de congregar. Isso não é opcional, isso é um mandatório. Amém? Abra em Salmos 122. Salmos 122, não vou expor o Salmo. Esse estudo não é através do que chamamos de mensagem expositiva. É um estudo temático. Mas o Salmo 122 começa assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Quero destacar o seguinte: esse aqui é um salmo que está no que é chamado de cânticos de romagem, cânticos de peregrinação. É um salmo onde os crentes da época entoavam, é um salmo de Davi, e que muitos entoavam até a ida para o culto público. É um cântico utilizado também para esta finalidade. E
Neste salmo, você percebe que, apesar até de que os percalços eram grandes para o culto público acontecer, as viagens eram longas, por vezes, perigosas, eles expressavam alegria ao Senhor para ir cultuar em Jerusalém. E observem que, apesar da distância, eles estavam com o coração em Jerusalém. Nos dias de hoje, há aqueles que, mesmo estando fisicamente em um culto, estão distantes no espírito, na mente. E eu preciso alertar você de que é necessário, é importante, é fundamental, é bíblico que você, inclusive com reverência, preste o devido culto ao Senhor. Por exemplo, o momento da exposição da palavra não é momento para você estar de conversinha pelo Zap. Você faria isso na frente de um juiz humano, por exemplo? Se não, por que você faz perante o juiz dos juízes? Chama a atenção, então, nessa conclusão da lição, para o slide e para aquilo que é o tema da lição de hoje. Precisamos ter equilíbrio sobre esse assunto e sobre qualquer outro assunto. Precisamos da sobriedade devida para não irmos nem para o legalismo, nem para a libertinagem. O culto público no domingo, por exemplo, não tem um caráter mediatório. Nem o templo tem com exatidão as mesmas configurações em relação ao templo no Primeiro Testamento. Mas isso não quer dizer que devamos relativizar e, como lemos em Hebreus 10, 25, divulgar uma espécie de vulgarização do congregar. Se dedique ao Senhor todos os dias. Quem não adora com a sua vida não terá jamais uma vida de adoração. Mas também entenda que é importante o culto público, inclusive em dias específicos, dias para você aprender a palavra de Deus doutrinariamente, para orar com os seus irmãos e para cultuar, por exemplo, no domingo. Não relativize isso. Não se esqueça, está em Hebreus 10, 25. Não há opção congregar ou não congregar. Segundo a Bíblia, a opção é não deixe de congregar. Amém? Deus aplique esse estudo em seu coração e repreenda todo o mal em seu ser. Amém. Hebreus 10, 25 mostra que quanto mais se aproxima da vinda de Jesus, mais devemos congregar com a verdadeira igreja. O que estamos vendo com os desigrejados e gente que faz da igreja um vírus, a prática do contrário. Isso também, por lá no fundo, estes não acreditarem na segunda vinda de Cristo. Após a explanação deste ensino maravilhoso aos nossos corações, nós convidamos a todos vocês, de forma reverente, a agradecer a Deus por essa explanação e que essas palavras ela encontrem guarida nos nossos corações e que a cada dia nós possamos reverenciar o nome do nosso Senhor Jesus e entregar todos os momentos das nossas vidas ao Senhor. Nosso dever cristão é estar sempre exercendo e praticando o que o nosso Senhor nos ensina
nos ensinou nesta manhã. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome, pois tu és digno de toda honra, adoração e aceitação nas nossas vidas. Agradecemos pelo estudo, agradecemos pelo nosso pastor e família, para que eles possam, Senhor, ser abençoados firmemente e fortemente pelo teu Espírito Santo. Continua derramando tuas bênçãos inefáveis sobre as nossas vidas, dando-nos livramento e proteção. Que esta pandemia passe e que nós sejamos a cada dia revestidos pelo teu Espírito Santo, com a bênção da cura, da prosperidade, do amor e da dedicação à tua palavra. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos a poder real, Deus nos guardará. Defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal. Não se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Graça e favor sem passo em todo bem estar quer nos dar. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos a poder real, Deus nos guardará. Defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar.